O coletivo de luz, uma mensagem aos trabalhadores da luz. A orientação desta semana dos mestres ascensionados, galácticos, elementos da Terra, anciões Fai, legiões angélicas e arcanjos, conhecidos como o coletivo. Saudações, queridos. Estamos muito satisfeitos por ter este momento com vocês hoje. Olá, amigos. Esta semana, estou perguntando a Lady Master Nada, Lady Master Portia e Lord Sananda Kumara, algumas perguntas. Estou pedindo a esses mestres ascensionados em particular por suas contribuições, não apenas energeticamente, mas como líderes que influenciam poderosamente nosso mundo. Lord Sananda é almirante do Comando Ashtar, e Lady Master Nada e Lady Master Portia estão ambas no físico agora e na Terra, trabalhando pela justiça divina. Lord Lady Masters ascensionados, muitos estão infelizes agora, devido ao resultado da eleição dos Estados Unidos esta semana. Eu sempre fico imaginando qual é a história real, depois das eleições. Houve tanta manipulação eleitoral feita pelo partido que reivindicou a maior vitória. Tristeza, raiva e choque eleitoral. Isso pode ajudar Stargate devido a Citizens United, centenas de milhões de dólares foram usados de maneiras ilegais para influenciar ou subornar eleitores. E tantos funcionários eleitorais que juraram que só certificariam os resultados em seu local de votação como uma vitória para aquele candidato em particular. Todo o nosso processo eleitoral parece instável na melhor das hipóteses. Também parece ser um jogo muito perigoso, dado que o suposto vencedor disse que fará quando voltar ao cargo. Esta não é uma declaração política. É uma preocupação para milhões de pessoas que podem perder apoios sociais vitais, como o Head Start para crianças, previdência social, direitos humanos básicos, assistência médica, moradias populares. As ações planejadas desta administração afetarão pessoas em muitos outros países também. Muitas pessoas agora apreciariam sua contribuição e também um presente de energias superiores e apoio de todos neste lindo grupo conhecido como coletivo. Muito obrigado. Eu os trarei Lady Master Nada, Lady Master Portia e Lord Sananda Kumara. Saudações, amigos. Estamos felizes por ter esse tempo para falar com você hoje. E estamos cientes da tristeza desanimada que milhões estão sentindo agora, e não apenas nos Estados Unidos. É realmente difícil ver as coisas resultarem em um nível que parece muito mais baixo vibracionalmente do que o que se esperava. Você está certo de que o escolhido para a presidência nos Estados Unidos não representa a luz e não tem intenção de honrar nem mesmo os princípios mais básicos da democracia. Escolhido é o termo correto para quase todos os países, pois eles realizam eleições, o vencedor geralmente é escolhido pela antiga estrutura de poder, não eleito, embora haja exceções. Agora, dizemos isso para antagonizar ou para atrair uma raiva defensiva de seus apoiadores? Certamente não. O sistema eleitoral nos Estados Unidos, como tem sido usado há algum tempo, sempre sofreu os tipos de desigualdades e interferências que tornam os resultados imprevisíveis às vezes e, muitas vezes, fraudulentos. Novamente, não fazemos comentários sobre partidos políticos aqui. Nós simplesmente apontamos para a sombra muito profunda e de longo alcance do colonialismo, desigualdades econômicas, escravidão ou escravidão assalariada. E a desumanização contínua de certos grupos e raças, além da natureza oligárquica do seu sistema econômico. Existe a teoria e existe a prática. No caso dos Estados Unidos, como em muitos países, a teoria e os ideais democráticos há muito diferem de sua prática diária real, mesmo desde o início. Você fala sobre o gerrymandering, o redesenho das linhas distritais para favorecer uma população que apoia um partido em particular. E o ponto de vista muito tendencioso de tantos funcionários eleitorais e a corrupção de órgãos como a Suprema Corte dos Estados Unidos. No entanto, esses são canais e resultados de baixa intenção, não a fonte deles. A fonte de tudo isso é o lado mais sombrio das maquinações da velha terra.
Eles se opõem ao lado mais leve da igualdade e da liberdade, que deve ser bem guardado, respeitado e apoiado por aqueles em posições de poder e influência. Você está ciente de que há muitos em posições de poder, em papéis altamente determinantes, que nunca foram eleitos para cargos públicos. Eles permanecem na sombra, não conhecidos pelo nome e invisíveis pelas massas, embora certos bilionários e trilionários apareçam abertamente na mídia e desempenhem um papel lá como se estivessem oferecendo a todos uma chance de serem ricos, em vez de apenas a si mesmos. Aqueles sob os olhos do público que não estão servindo à luz oferecem uma espécie de encenação, com gestos de mão casuais, mas simbólicos, música de baixa vibração e termos de gatilho usados em seus discursos. Tudo isso é criado para soar tão tranquilo a ponto de ser acidental, mas não é nada disso. E assim, as pessoas que se sentem à vontade com o simbolismo externo se verão atraídas pela vibração particular que está sendo oferecida ali. Eles ressoarão com essas mensagens aparentemente inocentes e não planejadas, sem nunca saber que estão sendo forçados a seguir um caminho muito mais sombrio do que o planejado, são capazes de imaginar agora. Neste momento, alguns podem se sentir irritados e na defensiva, e dizer que esse não é o caso para eles, e concordaremos que para muitos, esse tipo de perspectiva, de nós venceremos, não importa como tenhamos que fazer isso, não durará muito para eles. Isso é para eles uma espécie de estação ou ponto de parada dentro de uma jornada muito mais longa. Eles escolheram, em um nível mais alto, investir em certas ideias, personalidades e sistemas de crenças para a experiência de estar na vibração que esses momentos oferecem. Eles não permanecerão lá indefinidamente. Com o tempo, embora o próprio tempo esteja em tremendo fluxo agora, no plano da Terra, eles aceitarão que essas ideias não são apenas perturbadoras para a vida cotidiana, mas às vezes violentas e perigosas. Não apenas para aqueles grupos minoritários que essas crenças difamam e isolam, mas para todos. E então você olha para esses resultados temporários, e é fácil se deixar levar não apenas pela sensação de excitação criada por um lado ou outro, mas pela crença de que há respostas a serem oferecidas e um grande movimento para frente a ser obtido desse lado das coisas. E então, quando o candidato preferido não chega ao cargo, é fácil sentir que tudo isso está perdido e dissolvido de alguma forma. No entanto, diríamos, como ele está perdido, esse caminho de intenção superior, quando a vibração de honrar os direitos humanos ainda está presente em todos vocês. Como ele está perdido, quando todos vocês estão ancorando aquela luz que vocês investiram em um partido e seus candidatos, quando não começou com eles, mas com todos vocês que os chamaram para frente. Como ele pode estar perdido, quando há tantos agora que estão despertando e entrando em ação ainda mais agora para proteger vidas inocentes, direitos civis e liberdades, e a própria terra? A resposta, claro, é que nada disso pode ser perdido, mesmo que haja pessoas no local que finjam ter poder absoluto agora. Nós garantimos que não. Nenhuma construção humana detém poder absoluto. E o tempo para ditadores de qualquer tipo já passou. Embora você veja alguns países que ainda permitem isso, há razões específicas para isso que não se aplicam a outros países, e essa é outra história para outra hora. Para os Estados Unidos, a situação é diferente. Parte disso tem a ver com a história do país, que sempre foi uma corporação, apesar de seus documentos de fundação, e muito disso tem a ver com as energias contidas na própria terra. Por um lado, aqueles seres humanos agora chamados de os indígenas viveram em sociedades democráticas, muitas vezes matriarcais em estrutura, por milhares de anos no que agora é chamado de solo dos Estados Unidos. Muitos milhões de seus ancestrais, e as conexões ainda ativas de seus ancestrais com as nações estelares, agora oferecem seu apoio a todos que estão em um lugar de angústia enquanto pensam nos planos e agendas da maioria dos eleitos. Os espíritos desses anciãos, e de muitos grandes professores da luz, agora retornaram à Terra. Eles estão aqui para apoiar todos os que estão na luz, e sua luz oferece oportunidade para aqueles que ainda estão na sombra, para despertar e subir na vibração.
Não temos respostas prontas sobre por que certas coisas são permitidas a acontecer, como a humanidade dirá às vezes. Todas as coisas são permitidas a acontecer, na verdade. Você está aqui para a experiência em primeiro lugar, incluindo aquelas experiências que o ajudarão a finalmente resolver questões muito antigas visitadas em outras vidas. Você não está aqui para respostas simples e um caminho suave se desdobrando diante de você, embora digamos que, devido ao poder das partículas de luz dourada fluindo para seu planeta agora do seu Sol, as coisas estão realmente ocorrendo de forma mais positiva, em menos tempo e com menos esforço, do que há muitos milhares de anos. Ao se mover para a quinta dimensão, você não recebe de repente os momentos gratificantes do ego de coisas funcionando exatamente como você esperava e planejava. Muitos grupos de almas de portadores de luz agora na Terra escolheram experimentar esses tempos muito contenciosos em um continente pelo qual eles têm grande amor, em um país pelo qual muitos estavam presentes em outras vidas, como os Estados Unidos começaram no século XVIII. Essa era é conhecida há muito tempo como a Era da Iluminação, e as expressões esperançosas daquele século de liberdade, igualdade e fraternidade, como os franceses a expressaram. As energias daquela época se tornaram como uma semente enterrada no solo que agora está produzindo pomares inteiros de consciência superior, aplicada à vida humana. Tanto que nem mesmo os gênios e visionários daquela época poderiam ter imaginado o que está ocorrendo agora. O que está acontecendo agora em todos os países e em todos os lugares do planeta é o tipo de revolução interna de mudança vibracional que nenhum partido político será capaz de enfraquecer ou conter, não importa qual máquina eles tenham construído para ajudar o M faça isso. Você e muitos outros estão percebendo que para capturar aqueles que estão quebrando não apenas as leis nacionais, mas internacionais e universais, eles devem estar na frente, fazendo movimentos flagrantes que são mais facilmente detectados pelas massas, então confrontados pelas verdadeiras autoridades. E esses são os seres ascensionados, grandes professores e pacificadores que observam todos os países e todos os movimentos no planeta com muito cuidado agora. Eles já estão prendendo criminosos internacionais de vários tipos, para levá-los não apenas aos tribunais internacionais de justiça, mas também aos tribunais e cortes intergalácticos. Ninguém pode parar esse processo, amigos. E por que isso, você pode perguntar. Essa é a polícia cósmica, que veio para prender os bandidos porque eles decidiram que esses têm que ir. Não. Vocês fizeram isso. Todos vocês, com sua vibração crescente e intenção mais elevada, criaram uma situação na qual violações em relação à humanidade, em relação à Terra e violações da lei galáctica e intergaláctica não podem mais ser toleradas. O que pode fasciná-lo é que você não precisa vestir nenhum uniforme para criar um planeta onde criminosos e forças destrutivas não tenham mais permissão para destruir tanto. Você precisa apenas manter a vibração mais alta possível, para criar uma consciência nova e mais elevada que desperte milhões de seu estado hipnotizado. E para criar uma realidade na qual culturas benevolentes de outros mundos percebam que é seguro não apenas intervir em questões humanas, conforme você as convoca para ajudar, mas também se conectar de maneiras muito óbvias e abertas com a humanidade. E então, convoque aqueles de seus planetas natais e da Confederação Intergaláctica de Mundos. Convoque todos os que estão alinhados com o Comando Ashtar, que têm sido parte dos acontecimentos de seus governos, de maneiras positivas, por muitas décadas. E ainda assim, deixe que sua primeira ordem de negócios a cada dia seja meditar, cantar um mantra cuja luz você colhe encorajamento que abra o coração. Deixe que seu primeiro interesse seja cuidar de si mesmo com tanto carinho e atenção, sua saúde, bem-estar e perspectiva, quanto você cuidar de uma criança amada. Lembre-se de se conectar com o mundo natural e de se afastar o máximo que puder da presença conformista e arrastadora da mídia, incluindo a internet. Fique acordado e ciente dos resultados de todas as influências, físicas e outras. Se não o anima, está o decepcionando, diríamos.
não há resultados ou situações políticas que possam ser responsáveis por como você se sente sobre sua vida, seu país, seu planeta. Você é o único responsável por isso, amigos que são família. Você está preenchendo cada dia com significado alegre, com hábitos nutritivos e momentos calmos. Ou você está seguindo a narrativa fragmentada e incerta da maioria da mídia da Terra? Organize seus dias, como se estivesse equipando um palácio muito bom cercado por colinas verdes e pomares cheios de frutas, com um corpo de água límpido por perto. Se isso soa como uma imagem dos reinos superiores, diríamos: se vocês estão aqui para dar à luz à nova terra, é isso que vocês devem manter em seus corações, queridos. Não há tristeza da perda de alguns potenciais externos, embora sim, chorem por um tempo se desejarem, pois vocês honram muitos ideais e pessoas excelentes nesses momentos. No entanto, diríamos, não é para vocês viverem lá. Não é para isso que vocês vieram. Vocês podem precisar se lembrar disso às vezes, que todas as condições externas não são apenas temporárias. Elas são, na verdade, pura ilusão e sujeitas a grandes mudanças, à medida que vocês se concentram nas verdades que vocês consideram autoevidentes. Essa luz poderosa em seu coração estava lá por muitos anos antes de qualquer coisa como países ou nações existirem em seu planeta, e estará lá muito depois. Prometa a si mesmo que você encontrará beleza a cada dia e a celebrará, seja na música, na arte, na dança, nos livros, na poesia, na natureza, nos animais, nas crianças, na sua própria experiência interior de vibração mais elevada. Nestes tempos, permita que aqueles que representam os reinos inferiores e as intenções vibracionais mais baixas mostrem quem são, enquanto você segura a luz, e enquanto segura a porta aberta, calmamente, para que eles saiam. Há mais acontecendo agora do que você pode imaginar, e todas as vibrações sonoras desta luz superior que se derramam estão cantando para sua alma, que ouve cada nota. Namaste, queridos. Liberem a aparência externa, por mais dolorosa que pareça às vezes. Todos vocês são feitos de luz superior, e tudo está bem.